Hallo Leute, willkommen zum Unterricht. Bem-vindos à nossa aula de alemão. Hoje é uma aula de repetição, pessoal, é na Wiederholung. Vocês sabem muito bem que a cada 4 aulas nós fazemos um Wiederholung, fazemos uma repetição das últimas 4 aulas. Então hoje vamos fazer a repetição da quinta, sexta, sétima, oitava aula, tá bem? A correção do dever de casa, do Hausaufgaben, será feita na próxima aula, tá bem? Na próxima aula, nós vamos ter a 9ª lição do livro. E na 9ª lição, antes de começar a 9ª lição, nós fazemos uma correção do House of Cards. Então, a aula de hoje é só de repetição. Da quinta, sexta, sétima, oitava e oitava aula. Vamos começar então. Los geht's. Quinta aula. Bom, aqui na quinta aula, nós começamos já com uma repetição, com a repetição do RZS. Então, vamos relembrar essa questão aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Pronto, agora. É da seguinte maneira, pessoal. Vocês se lembram muito bem que em alemão nós temos masculino, feminino e neutro, pronomes pessoais, ele, ela e o neutro, es. É, Nós usamos logicamente para pessoas, né? Rafael é professor. Ele é professor de alemão. Mas no alemão nós usamos ele, ela e o neutro também para objetos. Às vezes nós fazemos isso em português, mas em alemão isso é muito comum. É muito comum mesmo. Se faz todo o tempo. Nós nunca repetimos o nome do objeto. Só falamos ele, ela ou neutro. Aí vem a segunda questão, que os objetos em alemão podem ser masculino, feminino ou neutro, tá? Então, muita gente se confunde, porque, por exemplo, mesa em português é feminino, em alemão é masculino, tá? Então, nem sempre os artigos são iguais. Essa é a primeira questão. A segunda questão, ahn, os artigos de objetos nem sempre são neutros. Então, muitas pessoas pensam que todos os objetos em alemão são neutros, mas não. Alguns objetos são neutros, como por exemplo carro, rádio, tudo que termina com o é neutro. Das Auto, das Rádio. Muitas palavras estrangeiras, como por exemplo celular, das Handy, e por aí vai. Mas nem todas as palavras são neutras. Por exemplo, Tisch, a mesa, é masculino, é der Tisch. Então, deixa eu ver aqui, tem alguém que entrou. Ademilsa, alô, bem-vindo à nossa aula. Ok, isso, tem que conectar o microfone, que no momento não dá para te ouvir. Bom, pessoal, então essa é a questão do as e yes. Alô, Ademilsa? Ademilsa, ok. Bom, ainda nessa lição, nós falamos de estrutura das frases em alemão. É muito importante conhecer a estrutura de frase, muitos se preocupam com artigo. Artigo é importante, os casos são importantes, mas, na minha opinião, a estrutura de frase, se eu tivesse que escolher uma coisa para estudar na gramática, seria essa, estruturas de frase. É o que mais é visto, pelo menos pelos alemães, como algo importante, né? Por exemplo, se você faz um erro, você troca, ao invés de falar der, você falou die. Claro que está errado, provavelmente alguém vai te corrigir, ou não. Mas agora, se vocês errarem a ordem de frase, praticamente todo mundo vai te corrigir, porque na percepção dos alemães é o mais importante, manter a ordem correta da frase. Eles sabem que os artigos são difíceis, requer tempo até memorizar, quando é masculino, quando é feminino, quando é neutro, quando é acusativo, quando é dativo. Mas a estrutura de frase, ela tem que ser correta, até porque você pode mudar o significado. Por exemplo, uma afirmação começa com sujeito, uma pergunta começa com verbo, né? Então, uma pergunta, verbo em primeiro lugar, resposta, sujeito em primeiro. Então, tem que ter cuidado com a ordem certa, porque pode confundir. Você às vezes está dando uma resposta, mas a pessoa entende que você fez uma pergunta para ela ou vice-versa.
E tem outro tipo de pergunta que são as perguntas abertas, né? A pergunta que começa com verbo é a pergunta de sim ou não, mas também temos perguntas assim mais específicas. Por exemplo, aonde ele mora? Quero saber exatamente onde a pessoa mora. Então, aí eu vou ter que colocar esse aonde no início da frase. Em alemão seria wo e seria um pronome interrogativo. Também chamamos em alemão de palavra de pergunta. Esse tipo de pergunta nós chamamos de perguntas de W, ou W-Frage em alemão, porque ela sempre começa com W. Wer, wie, was, woher, warum, etc. Bom, outra questão importante quando falamos de estruturas de frase em alemão é o advérbio. O advérbio basicamente ele diz quando ou como algo é feito. Então, fulano, né, ele, por exemplo, mora em Berlim. Beleza. Mas quando que ele mora lá em Berlim? Atualmente, por exemplo. Então, advérbio ele dá uma informação extra para o verbo, né? Por isso que vem do latim, né? Ad, depois, verbo, do verbo, depois do verbo. Ele indica como algo é feito. Assim como no português eu posso começar a frase com um advérbio. Atualmente, ele mora em Berlim. Aí vai depender o que é mais importante, a pessoa ou o tempo, né? Por exemplo, se alguém pergunta para mim assim, ele mora em Berlim? Aí eu vou responder sim, ele mora em Berlim. Porque a pessoa quer saber dele. Agora, vamos supor que a pessoa pergunte assim, atualmente ele mora em Berlim? Sim, atualmente ele mora em Berlim, porque a pessoa quer saber o tempo, o advérbio. A mesma coisa que o chefe perguntar para um grupo de trabalhadores quem mora no centro de Berlim. Aí você vai responder eu, porque o que que ele quer saber é a pessoa. Mas se ele pergunta quando, aí você responde com tempo. Mesma coisa em português. A diferença é que em alemão eu vou ter que manter meu verbo em segundo lugar. O sujeito e o advérbio trocam de posição, de lugar, mas o nosso verbo é mantido sempre em segundo lugar. Aqui alguns exemplos. Ademilson, você pode ler aqui para gente, por favor, os exemplos. Eu não estou escutando. Talvez seja meu microfone, não sei. Deixa eu fazer um teste aqui. Estava funcionando antes. Eu acho que é o meu microfone. Peraí, só um momentinho. Você me ouve bem, Ademilson? Sehr schön. Ai, que estranho. Por que que não tá funcionando? Deixa eu ver rapidinho. Tá meu. Alô? Alô? Ainda não. Nossa, que estranho, que estranho. Por quê? Moment. De tecnologia. Eu testei tudo antes, agora não funciona. Momento. Qualquer coisa eu coloco outro fone. Só deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Ah, agora. Agora foi. Agora eu escuto. Mas Ademilson, eu não te escuto, Ademilson. Eu não te escuto. Mas o meu microfone agora tá funcionando, que eu coloquei um vídeo aqui e eu consegui ouvir o som do vídeo. Ok.
E também para mim aparece que seu microfone não tá pegando som, não tá transmitindo som. Só parece que tá conectado, mas não aparece que tá transmitindo som. Eu acho que deve estar com o mesmo problema que eu tava, que às vezes o Zoom ele não conecta, o computador não conecta com o nosso microfone. A gente conecta o microfone e ele conecta com outro microfone. Eu tive que ir aqui nas configurações agora para corrigir isso. Também pode ser uma coisa que eu percebi, o problema que eu também estava tendo, eu conectei o meu microfone desligado, aí eu liguei o microfone depois de conectado, mas tem que ser o contrário, tem que ligar o microfone primeiro e depois conectar ele, senão ele não, o computador não reconhece. Tem que conectar o microfone já ligado. Foi o problema que aconteceu aqui comigo. Alô? Não, ainda não. Eu testei aqui mais uma vez com vídeo, eu consegui ouvir. Realmente, o seu microfone parece conectado, mas ele não está transmitindo som. Porque o Zoom ele mostra quando está conectado, mas não tem uma faixa de som assim sendo transmitido. Ai. Tenta entrar e sair mais uma vez, talvez agora vai. Pode ser. Sou Aloy, desculpa pessoal, mas às vezes é assim com a tecnologia. Às vezes parece que o computador faz o que quer. Só um momento, a Demilson já vai entrar aqui de novo. E como ela também é a única aluna aqui, não tem mais ninguém para participar, então tem que esperar ela entrar para poder participar aqui da aula. Não chamava outra pessoa para ler nesse meio termo e fazer perguntas. Deixa eu ver, Ademilson. A câmera está conectada, mas não está mostrando. Pedi para iniciar vídeo. Isso. Agora eu conectar o microfone. No símbolo do microfone, na barra do Zoom, na parte esquerda. Alô? Eu ouvi alguma coisa. Demilson? Alô? Dá uma olhada na barra, na parte de baixo no microfone. Tem uma seta. Do lado do microfone tem uma seta pequena apontando para baixo. Aí você pode escolher o microfone. Pronto, muito bem. Vamos continuar então. E agora sim, vamos ler esses exemplos de frases com advérbio no meio da frase e advérbio no início. São dois exemplos, cada exemplo com as duas maneiras. Vamos lá então, Okay. Artemis. Wiederholung. Ja, bitte. Anna arbeitet zurzeit als Krankenschwester. Zurzeit arbeitet Anna als Krankenschwester. Ich lerne heute Deutsch. Heute lerne ich Deutsch. Posso fazer uma pergunta? Sim, pois não. Você aqui está falando, Ana trabalha atualmente como Krankenschwester. Eu não posso falar no lugar de als, eu não posso falar vi. Não. Nein. Nein, Por quê? nein. Essa é uma boa pergunta. Não, porque o vi é o como de pergunta. É só para pergunta. E o als é um advérbio de... Isso. Ok. Não, aqui nós temos então, né? Se lembra que as perguntas sempre começam com um W. Tudo que é palavra para pergunta em alemão é com W, com V. Por isso que é V Uhum, Fragen. Wo, uhum, aonde? Wie, como? Wann, uhum. quando? E por aí vai. Sim, Tudo sim, para sim. pergunta. É que nem você não pode usar o porquê de pergunta como de resposta. Weil, ok. Né? É a Warum é resposta. para pergunta, weil é para Uhum, resposta.
Ok. Ouvir é para pergunta e o als não é advérbio. O nosso advérbio aqui está em verde. Na society atual. Atualmente, als é uma preposição, né? Uhum, Porque a gente não pode falar simplesmente Ana trabalha atualmente enfermeira. Falta uhum. uma coisa. Ela trabalha atualmente como enfermeira. Então, não é advérbio de modo? Não, preposição. Als é uma preposição. O nosso advérbio aqui é um advérbio temporal. Zurzeit, atualmente. Ok. A questão aqui desse exercício é mostrar que as duas maneiras são corretas. Anna arbeitet zurzeit ou Uhum, zurzeit arbeitet Anna. uhum. A Nós Ana temos que... pode vir em primeiro, né, como em Sim, primeiro lugar, como sujeito, sim. e também pode vir depois do verbo. Exato. Uhum. Bom, aí temos mais um exemplo. Esse aqui você já leu? Sim, ich lerne heute Deutsch. Ok. Heute lerne ich Deutsch. Uhum. Perfect. Gut. Bom, aí aqui nessa lição nós fizemos números de 100 até 1000. Vamos repetir um pouquinho então. Los geht's. Uhum. Pode ler aqui, por favor. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Que não, sem i no final, né? Não é Hundati. Se vai É, Hundati, não tem i no final. Né, Você já tá, 900. você já tá se acostumando a colocar sempre i no final. Ok, Vai ficar, daqui a pouco vai ficar mais difícil ainda para perder esse costume. ok. Tem que, a partir de agora, falar 900. Honda com T no final. Honda. 900. Genau, exato. Porque não Uhum, tem i, né? Não é Honda uhum, T. É Honda com T no final. Só T. uhum. Genau. Ok, Perfect. E alguns números aleatórios aqui, de 100 a 1000. ok. Um, 500, 220, Hum. 788, 300, 64, 459, Mhm. Perfekt. Sehr gut. Sehr schön. Vamos lá. Você falou que varum é para pergunta. E visor é para pergunta também? Uhum. Sim, também é para Uhum. pergunta. Ok, ok. Só para uma dúvida. Kein Problem. Sehr gerne. Gut. Sehr gut. Dann. Vamos ver os números agora de 1000 a 1 milhão, então. Na realidade, só Ok, até 10 mil, né? Que é só parece 10 mil, porque depois é só colocar 1000 no final. ok. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 100,000, 1000, 400, 50. Que não. Agora vamos ver alguns números aleatórios. Eu vou colocar aqui na tela e eu vou pedir para você falar, então. Ok. Vou começar mais simples, peraí. Ah, Uh, 1000, 200. uhum. Muito bem. 1000, 220, 20. Uhum. Ok.
ähm, 1000, 200, 29. Mhm. Mhm. Sehr schön. Agora, vamos lá. Eintausend, 400, 5 und 50. Mhm. Sehr gut. Vamos lá. So. 1755. Mhm. 1955. Mhm. Bom, agora isso aqui. 500. Oh, Ah, é. 5000, Oh. 5000. Sorry. Não é problema. So. E aqui? 5000 und 50. 5005. Uhum. E aqui? 5005. Uhum. Und 50. Sehr gut. Ok, agora vamos aumentar. Ah, peraí. Eu vou escrever o número aqui embaixo. Agora sim. 5000, 500, 5 und 20. Und 50. 5000, 500, 5 und 50. Uhum. Vamos aumentar o nível. 5000. Peraí, agora ficou com 5000 na cabeça. Não, isso aqui. Não, 87 mil. ok. 8000, 700. Nein. 8000, 700? Nein. Ich weiß nicht. 87.000. Ok. 87 mil. Uhum. 87.654. Uhum. Ok. Ok, que bom. Então deu para treinar bastante aqui os números. Vamos para a lição 6. Na lição 6, nós falamos do artigo no acusativo, bastante coisa. Falamos dos artigos indefinidos, que tem dois em alemão, um e uma. Ein é tanto neutro como masculino, eine feminino, uma. Aí fizemos um Uhum. pequeno exercício, falamos que não tem o plural de artigo indefinido, ou seja, não existe um mais e uns. A gente fala Uhum. simplesmente senha, um e umas. Então, por exemplo, eu compro rosas, né? Ich kaufe Rosen. Não precisa falar eu compro um mais Uhum. rosas. Depois falamos do artigo negativo. O artigo negativo é kein e keine, também duas opções, sendo que as duas são usadas para quatro coisas. Então tem o masculino e neutro que são iguais, kein, né? Não ou nenhum. E tem o Uhum. keine, que é o feminino, nenhuma, e o plural, nenhuns e nenhum mais. Em alemão é a mesma palavra, keine. Ok. Aí comparamos o kein com o nicht. Então é sempre bom lembrar que o kein é para substantivos, ou seja, tudo que tenha um gênero, ou médico, ou leite, a Uhum. casa,
as crianças. Lembrando que em alemão nem sempre vai ser o mesmo artigo. Então, por exemplo, leite, em alemão é feminino, é de Milch. Uhum. Então, aqui alguns exemplos, você pode ler, por favor. Ok. Ich bin kein Arzt. Ich kaufe keine Milch. Ich habe kein Haus. Kein Haus. Ich habe keine Kinder. Ich bin nicht verheiratet. Ich wohne nicht in München. Ich arbeite nicht. Uhum, perfect. E ali do lado já estava o NIST. Quando que nós usamos o NIST, Ademilson? Ah, quando não é substantivo. Ou, Perfeito. Exato, é isso. Dá para uhum, resumir. NIST é para tudo, menos substantivo. Pronto. ok. Ou seja, adjetivo, preposição, verbo. Uhum, Aí tem que usar o NIST, não pode usar o KAIN. Aí fizemos um pequeno exercício, depois resumimos tudo que já foi ensinado, artigo definido, artigo possessivo, meu, teu, artigo indefinido, uma, artigo negativo, kein, keine, nenhum, nenhuma. Então, Ademir, você pode ler aqui para a gente os artigos? só os artigos ou leio tudo? Tudo é artigo aqui. Tem Ah, artigo tá. definido, artigo possessivo, artigo indefinido, negativo. Tudo são artigos. Masculino. Masculino. Der, mein, dein, ein, kein. Feminino. Die, meine, deine, eine, keine. Neutro. Das, mein, dein, ein, kein. Plural. Die, meine, deine. Não tem artigo indefinido plural aqui. E keine. Uhum, uhum. Sehr gut, sehr schön, perfect. Vamos continuar então. Bom, aí começamos a falar de nominativo e acusativo. Para entender o acusativo, primeiro temos que entender o nominativo. Primeira coisa que o nominativo é tudo que vocês já aprenderam até agora. Ou seja, exatamente essa tabela aqui. Tudo isso Uhum, está no nominativo. Der, die, das, die no plural, mein, meine, mein, etc. Tudo uhum, está no nominativo. No acusativo muda um pouco. Como o nome já diz, nominativo, nome, ou seja, nomeia o sujeito uhum. da frase. Nominativo é sempre quem faz. É sempre o sujeito, o autor da ação. Então, por exemplo, a chave não precisa necessariamente ser uma pessoa, né? Pode ser uma coisa, um objeto. Eu falo nominativo em português quando o nome é a coisa mais importante da frase. Então, Dash Lúcio. Para mim fica fácil assim para entender. Né? É, Predicado nominal seria ist grau, né? Predicado é, nominal. Porque o verbo é de ligação, né? O verbo ser e tal. é, Então, aqui em alemão é mais ou menos a mesma coisa. sim. Uhum, É bem simples na realidade, né? O nominativo é simplesmente. Por que que ele é o mais importante? Porque uma frase não existe sem uhum, nominativo, sem o sujeito. uhum, Você sempre. Qualquer coisa que você falar, vai ter uma pessoa que faz algo. Lembrando uhum, que sujeito não é necessariamente uma pessoa, pode ser um objeto, como eu disse, né? Por exemplo, o uhum, carro é muito rápido. Não é uma pessoa, mas pode ser um objeto. Mas sempre tem. Ah, professor, mas e a frase é, é, sei lá, uma coisa assim bem curta. É, cheguei. Cheguei não tem sujeito. Bom, na verdade tem, né? Tem eu cheguei. eu. Você não Uhum, falou eu porque pela conjugação do verbo cheguei se entende que é a primeira pessoa. É eu. uhum, Então você omitiu eu, mas T tem, porque você não falou chegar, chegar. Não, você falou cheguei. Então toda é. frase tem um sujeito, mesmo que você não use, mas vai estar ali. O É, português seria oculto, a gente daqui não tem, né? exato. Em alemão sempre tem que ter um sujeito. Por isso, quando falamos do tempo, do clima, nós falamos es ist. Porque, por exemplo, em Uhum, português você pode falar, ah, tá chovendo. Uma frase que uhum, só tem verbo, tá chovendo. Mas no alemão você tem que falar no mínimo es, preenche o lugar ali do sujeito. Es se referindo ao tempo, ao clima. Sempre tem que ter um sujeito, nominativo.
Então, em contrapartida, acusativo, como o nome também já diz, acusa, diz quem recebe ou sofre a ação. É o objeto direto. Então, por exemplo, eu procuro, nominativo. A chave, veja, não é a chave que procura o ser humano. É o ser humano que procura a chave. Então, Uhum. tem quem faz e quem é procurado, quem recebe a ação. Tá? Então, o acusativo é sempre quem sofre a ação. Então, nominativo quem faz e acusativo recebe, sofre a ação. Por exemplo, eu tenho a lâmpada. Então, Uhum. eu é a pessoa que tem. A lâmpada é o objeto que a pessoa tem. Né? Não é o contrário, não é a lâmpada que me tem. Eu preciso da cama. Também, não é o contrário, não é a cama que precisa de mim. Sou eu, nominativo, que preciso desse objeto. É, o Tem- curioso é que em alemão você pode ter os dois, né? Tanto pode ser objeto direto ou indireto. É, E em português você tem essa definição diferenciada. E aqui não, né? Aqui é verdade. muito interessante como que eu preciso da cama. Aí tem a conjunção, a preposição com mais a conjunção, né? Perfeito. É, E exatamente. aqui eu procuro a chave. Então, quem procura, procura alguma coisa. Então, tá lá, procuro a chave. Então, é direto. Agora, aqui das bet é indireto, mas funciona do mesmo jeito como acusativo, né? Sim, funciona do mesmo jeito que o acusativo. É porque o acusativo ele serve exatamente para isso, para mostrar quem, Uhum, né, recebe a ação, porque no português uhum, muitas vezes você vai colocar uma preposição. Então uhum, muita gente fala assim, ah, por que que não é Ich brauche von, que é de, uhum, da cama, né? Da é a junção de de com a. Então por que uhum, que não tem de? Porque realmente não precisa de preposição. Porque você tem um uhum. acusativo para indicar a quem, né, quem recebe essa ação. Você não precisa de preposição. É exatamente por causa disso. É porque o das é a contração da preposição de mais o artigo no plural as, né? Sim, eu só expliquei isso porque tem gente que nem sabe que dá Uhum, sim, sim. é deia, Eu é adoro preposição. português, então eu Não, saco você muito sabe, das. mas tô falando, porque tem gente que fala assim, ah, mas não tem preposição aí. É, eu tenho que explicar primeiro o Uhum, sim, português sim, sim. para poder explicar alemão, porque, Sim, porque sim. de tem a preposição. No alemão não precisa dessa preposição, von. É, Uhum, inclusive uhum. também tem a contração em alemão. Sim, sim. De Sim. von mais dem, aí fica vom, também é uma Von dem. contração. É von dem. O curioso é que o acusativo só. Qual que muda? Só tem um que muda. É o masculino, né? É, o curioso é isso, que é só o masculino que muda. Então, por um lado, a língua alemã fala, ó, você tem que mostrar o que que é o objeto direto na frase, Uhum. mas por outro fala, mas só palavras masculinas. Feminina e neutra não É o precisa mudar, homem fica mais igual. importante. É, fica tipo isso, não parece? Bem machista. É, por mais que a língua alemã ela não é tão machista assim, né? Por exemplo, o plural de eles e elas é o sie. Nós pegamos o Uhum. feminino É para igual. dizer Uhum. para um grupo de pessoas, ao contrário do português, que usa eles, pode ser um grupo de 9 mulheres e um homem. Você vai falar eles Uhum. pro grupo. Eles. Agora É, tem uma coisa mais louca, né? Todos, não, tá, a gente não vai entrar nossa, nisso. Estou falando da muito gramática louco. Muito louco, porque eu clássica, não entendo essa tradicional. gramática nova. Não, não, é... ah, É por causa dessa coisa do terceiro sexo, digamos assim. mas é que o português já teve isso, né? No latim tinha neutro. Aí o idioma português parou de usar o neutro e usou o masculino para tudo. Quando é Uhum. resume, né? Quando você fala, enfim. E agora querem voltar, daqui a pouco a gente volta a falar latim de novo. Aí vamos ter acusativo, dativo em português. Tomara Eu que não. fiz só fazendo um adendo, assim, eu fiz um evento de um Aham. congresso, e aí eu falei obrigado, obrigado, estou aqui mais tempo, né? Então, Uhum. comecei a falar obrigado, aí a mulher falou assim: olha, em português a mulher agora fala obrigada. Eu falei todo tempo obrigado. Então ela falou: deixa eu te consertar aqui, que eu estou vendo você falando isso o tempo todo. Então, assim, muito, sei lá, eu acho sem necessidade. Às vezes a pessoa.
O idioma é feito para se comunicar, para a pessoa entender a Exatamente. outra. Se Então não você se comunica, tá tudo bem. Para mim é assim Exato. também. É que, é que esse obrigado vem de uma frase antiga que eu explico para meus alunos de português, né, que aprendem português como língua estrangeira, que muitos não entendem, né? Por que obrigado? Que vem de eu me sinto obrigado em Uhum, retribuir o favor. uhum, Então era a maneira de agradecer. A pessoa fazer uma coisa boa para você e você falava eu me sinto obrigado ou obrigado em uhum. retribuir esse favor. Aí por isso que ficou obrigado e obrigada. Mas Mas quando eu morava no Brasil, eu falava obrigado e isso não era um problema. Mas nesse dia foi um problema. não tem problema. Foi engraçado. Olha só. Eu queria falar aqui, aí o Sie, né, geralmente o alemão ele pega o feminino para, né, o plural, die, der, die, das. É Uhum, die, é que nem o feminino. Então, uhum. mas É aqui mais nesse, simples do que o nosso, né? Do que a nossa exato. língua, nesse aspecto. Mas aqui nesse caso, então, o curioso é isso, né, que o acusativo, por um lado, você tem que mostrar qual é a palavra que é o objeto direto, mas por outro, só Uhum, se a palavra for masculina. Mas assim, uhum, eu sempre falo, né, pessoal, idiomas são falado por pessoas ao longo de séculos, de várias maneiras, foi alterando, então nem sempre tudo tem uma lógica ou faz sentido, não é uma coisa que foi criado ou planejado. Então, é assim que funciona no alemão, você tem um acusativo, quando a palavra é masculina, você tem que mudar para mostrar que é o objeto direto. Se for feminina ou neutra, no alemão não muda, como no português, uhum, né? Eu tenho a lâmpada. É sempre a uhum, lâmpada. A lâmpada é bonita. Eu tenho uma lâmpada. É sempre uhum, a, e não muda. Mas já no alemão, o feminino sim, mas já no alemão masculino não. Se eu uhum, trocar a ordem da frase, der Schlüssel ist, a chave é bonita. É schön. Ou tá aqui em cima da mesa, ist hier auf dem Tisch. Aí é der Schlüssel. Mas se for ao contrário, eu tenho a chave, eu procuro a chave, tem que ser den. Ich suche den Schlüssel. uhum, Aqui nós temos algo parecido quando nós falamos assim, eu procuro, e eu vou falar o pronome pessoal, por exemplo, eu vou pegar como exemplo tu para ficar mais claro, porque o você às vezes confunde, mas o tu, por exemplo, né? Eu não posso falar eu procuro tu, uhum, porque eu é quem procura, beleza, mas quem é procurado tem que colocar o pronome reflexível. Eu te procuro, ou eu te uhum, procuro, né? Aqui nós mudamos, em português também muda. Tem essa diferença de quem procura e quem é procurado. Ou, por exemplo, eu me pergunto, não é eu pergunto eu, porque uhum, eu é só quem faz. É a uhum, mesma coisa que eu não posso falar mim pergunta, porque mim não faz nada. Eu posso uhum. falar o presente é para mim, mas então você percebe que no português também tem essa lógica de quem faz e quem recebe a ação. Só que no português Sim. só se faz isso com pronomes pessoais. Eu, tu, você é Uhum, mais um pronome de tratamento, por isso que eu posso falar eu pergunto você, enfim. uhum, Nós nos perguntamos. Então, em português se faz isso com pronomes pessoais. No alemão também. Só que, além disso, no alemão também se faz com adjetivos. Essa diferenciação de quem faz e quem recebe. uhum. Ele vai um pouco além. Só que só adjetivos masculinos. Sim, sim. Não. Então, acho que agora ficou bem claro para todo mundo. Esse é um nominativo que você já conhece. Der, die, das, ein, eine, ein. Kein, keine, kein, die e keine. Como que fica no masculino? Mais uma vez, para deixar claro, só o masculino que muda. E ele muda desse jeito. Der Uhum, fica den, ein fica einen, kein fica keinen. uhum, E aqui alguns exemplos de acusativo, só com substantivos masculinos, para deixar claro a diferença. Então, nós temos certos verbos que sempre vai acontecer isso, que ele sempre vai ter algo a mais. Por exemplo, eu tenho, a pessoa tem que falar o que que ela tem. Mas é que nesse momento sempre tem um ou outro que fala, mas no português a gente fala só eu tenho. Sim, mas com contexto, né? Se eu pergunto para uhum, você, você tem tempo? Você responde sim, tenho. Você não uhum, precisa falar sim, eu tenho tempo, porque
Eu já perguntei se é tempo. Você falou que sim, que você tem, né? A frase completa seria sim, eu tenho tempo. Mas agora, se eu chegar aqui do nada e só falar eu tenho, ninguém vai entender nada. Falta alguma coisa. O que que você tem? Algo a dizer? Um problema? Dor de cabeça? Sei lá, o que que você tem? Ah, eu Uhum. tenho uma notícia importante. Ah, tá, agora faz sentido. Então, ter é um verbo que sempre vai precisar de. A pessoa sempre vai ter que falar o que que ela tem. Precisa de um complemento. Precisa de um complemento. Uhum. Então, com outras palavras, tem verbos que sempre vão pedir o acusativo. Uhum. Achar, mesma coisa. Eu tenho que falar o que que eu acho. Eu acho o armário caro, aqui no exemplo. Ich finde den Schrank teuer. Uhum. Eu preciso, como que seria o exemplo aqui? Ademilson. Você quer que eu repita? Que eu leia? Sim, eu preciso, o exemplo. Uhum. Ich brauche den Stift. Uhum. Eu Próximo, falo Marta. assim, fica mais fácil para eu entender assim. Quem precisa precisa de alguma coisa. Preciso de quê? Ein Stift ou den Stift. Fica assim, em português eu faço isso, e em alemão também eu faço essa pergunta. Aí eu sei se o complemento é objeto direto ou indireto, e tem aqui o Ich finde den Schrank teuer, eu acho a, a estante, né, o guarda-roupa. É estante? Não, é rega, Armário. o armário caro, né? Quem acha, acha alguma coisa de alguém ou de alguma outra coisa. Então, eu acho, é o verbo bitransitivo. Eu faço assim que fica fácil para mim. Eu penso desse jeito, assim, na minha cabeça em português, aí fica fácil para eu entender, assim, em alemão também. Muito bem, perfeito. E É, procurar suchen. suchen. Ich suche den Arzt. Eu procuro o médico, né? Horen. Ich höre einen Song. Sehen. Ich sehe den Vogel. Perfeito. Ich sehe den Vogel. Den Vogel. Ah, o que que eu vejo? O pássaro. O que que eu escuto? A música. O que que eu procuro? O médico. Uhum. Então sempre tem algo. Na gut. Agora mais alguns exemplos, mas agora categorizado por artigo. Então, começando pelo artigo indefinido. Der, die, das, como que fica? Ademir, você pode ler pra gente? Ich suche den Schlüssel. Linda hat die Lampe. Wir brauchen das Bett. Sie liest die Bücher. Next. Ich suche einen Schlüssel. Linda hat eine Lampe. Wir brauchen ein Bett, sie liest Bücher. Você botou lá o acusativo, é só o primeiro, né? Que é o einen Schlüssel, e porque é masculino, e os outros, o outro é feminino, o outro é neutro, e Bücher é também neutro, e no plural não precisa de artigo, não é isso? Ja, sehr gut. Genau. Perfekt. E agora no negativo. Ich suche keinen Schlüssel. Linda hat keine Lampe. Wir brauchen kein Bett. Sie liest kein Bücher. Sehr schön. Perfekt. E para finalizar, a pergunta que nós podemos fazer para ter certeza se é ou não é acusativo, eu tenho a frase e eu transformo numa pergunta. Se eu receber uma Uhum, resposta, é uhum. acusativo. Você pode ler aqui para gente os exemplos, por favor? Sim. Ich suche den Arzt. Wen suchst du? Den Arzt. Ich brauche den Stift. Was brauchst du? Den Stift. É parecido com o português, tá vendo? Parecidíssimo. Quando faz a Sim, pergunta, né? exato, exato. Eu aprendi essa coisa de objeto direto assim também. Aprendi e nunca mais esqueci com essa coisa de fazer as perguntas. Fica muito prático. É, é bem mais fácil, né?
Sim. Ok. Ok. Aí na sétima lição, Uhum, o assunto aqui da sétima foi o tal do man e do verbo können. Então vamos uhum. lembrar o man, em primeiro lugar, man. Aqui, esse man não é homem. Sim, é o Tá? man que você disse que é depois do verbo, né? É. Na realidade, ele não precisa ser depois do verbo, né? Por acaso, todos os exemplos, ele aparece depois do verbo, porque é comum falar depois do verbo, mas não é obrigatório. Porque ele é o Ah, sujeito da frase, ele é sujeito, uhum, ele é sujeito. Então pode ser Rafael é professor ou uhum, professor é Rafael. uhum, Em alemão dá para mudar a ordem. Eu posso falar Der uhum, Lehrer ist Rafael ou Rafael ist der Lehrer. Os dois são uhum, corretos. Não é muita questão de se é depois do verbo, porque. Mas geralmente você vai falar depois do verbo, por quê? Porque você fala assim, você fala aonde não pode ou pode fazer algo. uhum, Geralmente você fala quando uhum, pode ou não pode fazer algo. O mano é muito usado para falar regras, assim. Ah, aqui não pode fumar, aqui não uhum, pode nadar, aqui pode fazer churrasco. uhum. Então, ele é muito usado. O man, por que que ele é muito usado para regras? Porque o man, ele não fala. Ele é em geral, as pessoas. Ele É uma coisa geral. generaliza. Uhum. Porque uma regra Não você não tem vai falar sexo assim. nem nada. É nem mulher nem homem, são pessoas. Isso, em geral, você não vai falar numa regra, você especificamente não Uhum, pode fumar aqui, né? Até no Brasil não se usa assim. Você não fala uhum, direto, você fala não se pode fumar aqui. Porque uhum, em geral é uma regra para todos. Não é para uma pessoa específica ou nem para um grupo de pessoas específicas. É em geral, para todos. Porque é uhum, exatamente para isso que serve o man, minúsculo com um N só. Ele é usado para se referir em geral às pessoas. Todos. Nenhuma, nenhum grupo. Todas. Tá? Então, man. Aí ele aparece, né, mais uma vez, muitas vezes depois do verbo, por causa disso. Porque, por exemplo, na Alemanha se come muitas batatas. Eu uhum, posso falar o contrário. Eu posso começar com man. Se uhum, come muitas batatas na Alemanha. Pode mudar a uhum. ordem. Não tem problema. Man é o sujeito. Man ist in Deutschland viele Kartoffeln. Sim, é a mesma coisa. É a mesma Uhum, coisa. Mas geralmente vocês vão ver o man aqui no meio da frase depois do verbo, porque as pessoas têm uma preferência de falar primeiro aonde e só depois uhum, falar o que pode ou não pode, o que é feito ou não é feito. Mas os dois são corretos. Aqui, ó, por exemplo, aqui se fala alemão. Mas eu posso falar o contrário. Man spricht hier Deutsch. Totalmente normal, correto. Só que, como eu disse, geralmente, a maioria das vezes, as pessoas vão começar com um aqui. uhum, Talvez seja a informação mais importante, que é aqui uhum, que se fala alemão. Enfim, os dois são corretos. Man é o sujeito, é conjugado na terceira pessoa, como se fosse ele ou ela. Que nem no português, né? Aqui se fala, ele fala, ela fala, também é conjugado na terceira pessoa. uhum. Bom, é isso por hoje. Alguma última dúvida ou pergunta? Para mim tá tudo bem, já fiz bastante pergunta e hoje tive aula privada, né? Que nem Aula. Fred, nem Ana puderam comparecer. Então, Ah, achei. que pena, mas foi bom para você também. Foi uma É, aula quase particular, sim, aula privada, particular, mas é bom privada. com eles também, né? Porque eles Claro. acabam falando coisas, a gente divide coisas, é bem legal. Sim, Mas sim. E a sua dúvida próxima. também é a dúvida dos outros, então essas perguntas com certeza vai ajudar os outros alunos também. Ah, Então tá bom, fico então. feliz. Por hoje é só. Bom final de dia para ti. Obrigado, igualmente. E, pessoal, hoje não tem dever de casa. No livro, o dever de casa é vocês repetirem todo o conteúdo, principalmente vocabulário e frases, Uhum. porque nós precisamos das frases para as conversas e o vocabulário para os exercícios, tá? Então, não tem dever de casa no livro de exercícios, mas o dever de casa é repetir, tá? Ok, Então, é isso. obrigado. Boa Sehr tarde. gerne. Tchau. Na dann, tschüss, alles Gute. Tschüss.